O cenário é de devastação. Milhares de espécies da fauna e flora perdidas. Olá, tudo bem? Hoje no Sertão em Pauta vamos falar sobre o desastre ambiental que aconteceu no Pico do Jabre há algumas semanas. Pesquisadores ainda avaliam as perdas e as formas de recuperação do local. Era início da tarde de uma sexta-feira quando o fogo começou. Por volta das 14 horas e 20 minutos, o Corpo de Bombeiros foi acionado e equipes enviadas ao local para conter as chamas. A preocupação inicial era com as torres de comunicação do local, que, se atingidas, poderiam derrubar a comunicação em parte do estado. A fumaça podia ser vista de longe. O incêndio começou por volta das 2 horas da tarde da sexta-feira e na manhã do dia seguinte chegou a ser contido. Mas com o vento forte espalhando as brasas de pequenos focos que ainda estavam sendo apagados, as chamas reacenderam e com maior intensidade horas depois de deixarmos o local. Em períodos quentes, incêndios são mais comuns devido à alta temperatura, aliada à vegetação seca, que acaba virando combustível para que as chamas se espalhem com maior rapidez. A maior preocupação dos pesquisadores está na perda da biodiversidade do local. Várias espécies estão ameaçadas pelas consequências do desastre. Nós temos alguns grupos que possam ser atingidos, por exemplo, as espécies animais que têm uma menor mobilidade, né, que não tem que não voam, que não têm mobilidade para se movimentar, para se locomover, para sair do lugar do incêndio, né, como répteis, é possível que tenham sofrido bastante, né? E algumas áreas assim que foram mais intensamente atingidas, assim, é de se esperar que tenha havido muita morte, né? Sem falar nas espécies vegetais, que essas sofrem mesmo porque elas não têm meio de locomoção, né? Nós temos esperança que nós consigamos recuperar, mas a natureza, ela reage de uma forma que vai depender muito das condições ambientais que vierem também, né? Então, se nós tivermos mais chuvas, é possível que ela se recupere de uma forma um pouco mais rápida. Assim, não tem como saber exatamente, né? Porque a gente até não sabe os danos, mas levará bastante tempo, com certeza. Nós não sabemos nem precisar esse tempo. Sei lá, 20 anos, 30 anos, 40, 50, não sei, né? Vai ser possível acompanhando a forma de como a natureza vai reagir a isso, né? Nós sabemos que tinha uma área que o professor Marcelo Cocobum trabalha, que tem uma serpente, que tudo indica que seja uma espécie nova, e essa área foi muito atingida. Esperemos que ela ocorra em outras áreas também, né? Então, não se sabe, né? Nós temos uma área em que uma borboleta ameaçada de extinção utiliza de uma forma assim preferencial, né? Parte dessa área ela foi preservada, mas como ela voa, ela utiliza várias regiões dentro do Pico do Jabre. Então nós não sabemos se, com certeza as populações sofrerão uma queda, né? A diminuição das populações, certamente isso vai ocorrer, né? Diminuição da população ocorre frente a um evento como esse. A comunidade e os governantes devem fazer parte das ações de preservação, assim como da criação de projetos de desenvolvimento da área. Toda área que tem uma certa importância ecológica, né, ela deveria no mínimo ser cuidada, né? Então, o Parque Estadual Pico do Jabre é uma área em que foi decretada por 3 vezes já como uma unidade de conservação, uma vez pelo município de Maturéia e 2 vezes pelo governo do estado. Só que nunca foi efetivado. Os proprietários nunca receberam o retorno financeiro pelas áreas que eles têm dentro do pico. Isso tudo agrava muito a situação. Então, nós estamos agora nos organizando, a sociedade civil representada por várias entidades, nós estamos nos organizando
e cobrando do governo do estado, né, a proteção e a efetivação. Infelizmente ainda não há um engajamento, né, como nós gostaríamos que houvesse, da população local. Eu acho que eles ainda não conseguiram entender a importância da área e como que isso como que aquela área, se bem manejada, se bem administrada, pode servir de grande valia para as vidas de todo mundo ali. É necessário que essa conscientização chegue a eles também. Então, infelizmente, o que se sabe é que há indícios de incêndios criminosos que ocorreram agora, inclusive. Isso é muito grave, né, de se constatar. Mas é um trabalho do Fórum também, que a gente pensa no futuro, de envolver, né, toda a população do entorno, das cidades circunvizinhas, na preservação, que ninguém faz isso sozinho. Ninguém faz isso sozinho, nenhuma instituição faz isso sozinho. Sem o envolvimento das pessoas diretamente ligadas à área, vai ser muito difícil a gente conseguir fazer essa preservação. Então esse é o passo fundamental que precisa ser feito e nunca foi feito. Agora, é lógico que existem pessoas, que existem instituições da região que têm essa preocupação. Nós precisamos multiplicar esse comportamento em mais pessoas e mais instituições da região que está próxima ali ao pico. O caminho ainda é bem longo e delicado até a recuperação da floresta. Hoje eu estou com 3 alunos de pós-graduação, de mestrado, e 2 alunos de graduação. Um aluno está trabalhando com quais as espécies de serpentes ocorrem no Pico do Jabre, outro quais são os anfíbios, né, sapo, rã, perereca, né, gia, caçote, e outro quais são os lagartos. E outros 2 alunos de graduação, no caso iniciação científica, um trabalha com 2 espécies de lagartos, né, comparando essas espécies, onde eles vivem, o que eles fazem, e outro com uma outra espécie que ocorre na área que tem as bromélias, lá em cima do pico, que é uma das poucas localidades que, no caso, a gente encontra essa espécie, né? Bem lá no topo do Pico do Jabre. E a gente já está com 9 meses, a gente está com 9 meses de coleta, e até agora a gente encontrou mais ou menos umas 60 espécies de lagartos, serpentes e de anfíbios, né? Então a gente está com uma diversidade, com um número até que considerável de espécies, de tipos desses animais aqui para Caatinga, né? Uma área que realmente é uma área que tem um potencial ainda de encontrar coisas interessantes do ponto de vista aí de espécies importantes, tipos importantes de animais. De forma geral, se a gente comparar com outras áreas de Caatinga, a gente vai ver que em torno de 90% das espécies ocorrem em outras áreas. Só que o que a gente está encontrando lá é que tem algumas espécies, tanto de lagartos quanto de serpentes, e tem uma espécie de anfíbio que só ocorre em áreas mais úmidas. Então a gente encontrou uma espécie de serpente, por enquanto só tem lá. Uma espécie de lagarto que só ocorre em áreas acima de 800, 900 metros de altitude. Então ela é encontrada em outras áreas mais altas do Nordeste. Então em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, só acima de 800 metros. E a gente tem uma espécie de anfíbio também lá que, por enquanto, é o único registro aqui para esse lado da Paraíba, né, para essa região da Paraíba, só lá no Pico do Jabre. Então realmente é um local, um ambiente um pouquinho bem diferenciado quando comparado com as áreas de entorno, né, que já estão áreas bem secas, né, principalmente nessa época. Com certeza, pelo menos essas espécies que só tem lá, que são encontradas lá, devem ter sofrido algum tipo de impacto, né? Lembrando que um lagarto, uma serpente, um sapo, para fugir de incêndio é um pouco mais complicado quando comparado com uma ave, né? A ave consegue voar, insetos conseguem voar. Então, provavelmente, muitas das áreas que esses animais ocorrem foi afetada. Agora, essa viagem que a gente está programada para outubro, a gente vai ver realmente como é que estão os organismos. A gente vai ver se vai encontrar todas as espécies para ver se teve algum impacto sobre as espécies. Mas do ponto de vista geral, a gente observou, né, eu fui algumas vezes para lá, que muitas áreas onde ocorriam as espécies realmente foram impactadas. Principalmente a área onde tem as bromélias, né, lá no topo. Toda essa área lá onde tinha pesquisa de uma aluna foi afetada. Então, não sei como é que a gente vai fazer do ponto de vista dos animais, como é que vai ser o retorno desses animais para esse ambiente. Mas a gente vai tentar, pelo menos esses outros meses agora, tentar acompanhar para ver quais outros locais eles estão ocorrendo, né? Então a principal questão mesmo agora é se a população foi afetada e como é que eles vão conseguir retornar a esses locais, uma vez que agora muitos ambientes foram aí alterados, foram na verdade destruídos, né? Essa que é a dúvida nesse momento.
Uma possibilidade era trazer de outras localidades, mas isso a gente não pode fazer porque a gente vai acabar, né, trazendo mais animais e causando uma competição entre eles. Então, o que a gente pretende realmente é procurar outras áreas para ver se essas outras áreas também têm outras populações. E mesmo que algumas populações tenham sido realmente, né, no caso, destruídas, eliminadas, a gente vai ver em outras áreas também que não foram afetadas se esses organismos eles foram para essas áreas, né? Então, uma forma é tentar achar outras populações, né, no caso, fora daquelas áreas que foram afetadas aí pela queimada, né? Então, essa seria o principal a ser feito agora, né? Não trazer espécies de outro lugar, não trazer organismo de uma outra área para lá e colocar lá. E a gente tem que ver realmente agora a questão de como o ambiente vai retornar ao normal, né? Como a vegetação vai se recuperar. E aí são vários anos para que realmente uma planta, uma bromélia, uma árvore comece a realmente voltar ao seu estado normal, né? Então dificilmente assim vai ser algo de 1 ano, 2 anos, vai ser coisa assim de... Quando eu estiver me aposentando, provavelmente os animais vão estar retornando e a vegetação vai estar se recuperando, né? Então vai ser coisa assim a longo prazo mesmo, né? Então assim, o que seria mais correto é realmente acompanhar o que está acontecendo com os animais. Se eles estão retornando a esses ambientes ou se eles estão indo para outras áreas que tenham sido menos afetadas, né? Menos impactadas. O Pico do Jabre tem uma importância geológica. Levou milhões e milhões de anos para aquelas formações se apresentarem tal como elas se apresentam hoje, né? A importância ecológica, então nós temos espécies lá que encontram refúgio na área mais amena que o pico representa, né? Então espécies animais que se refugiam nos períodos de estiagem mais intensa. E o Pico do Jabre também ele influencia no próprio clima do entorno da área. Ele também pode representar um recurso importantíssimo, ou um local muito importante a ser explorado, mas explorado de uma forma muito consciente para o turismo. Ele tem sido explorado, só que assim, a exploração hoje lá, ela é feita ainda numa pequena escala, felizmente, né? E de uma forma sem qualquer tipo de conscientização das pessoas que vão lá, desde os anos 70, que tem antenas lá em cima, quer dizer, as autoridades sabem disso, né? Já teve 3 decretos, então, só no papel. Então a omissão pública é algo que eu não preciso nem falar, né? A omissão foi total durante esse período que nós tivemos a ponto do pico estar abandonado e sofrer esse tipo de dano como foi, não é? Também a população vai ter um papel importantíssimo. Todo o lixo tecnológico que a professora Solange falou que fica deixado lá é produzido por empresas que exploram aquela área, né? Colocam suas antenas e nesse momento elas não participaram efetivamente de tentar ajudar nesse momento de tragédia no Pico do Jabre. A partir do 3º dia, que parece que apareceram 20 bombeiros lá que ficavam à noite. E o mais interessante é que no começo a preocupação era as antenas. Era proteger as antenas como se fauna e flora não tivessem importância nenhuma. Foi necessário que professores da UFCG, como o professor Solange, o professor Marcelo, a gente estivesse por lá para mostrar que não era só a antena que tinha que ser protegida, né? Que existe uma fauna específica, uma flora específica e que isso é muito mais importante de ser protegido. Porque essas empresas certamente têm como recuperar qualquer prejuízo que tem lá. E a natureza? Quem que vai pagar pelo prejuízo da natureza? Né? Como é que isso vai ser computado dentro das perdas? Tem como computar? Em termos financeiros, não. É por isso que acham que não tem importância. Então, essas antenas a gente inclusive descobriu no fórum que elas não têm licença ambiental para funcionar lá. Né? Aí uma das omissões do Estado, em ter permitido que funcionasse sem licença ambiental. Há anos que estão funcionando sem licença ambiental e num momento desse não participam efetivamente da contenção de uma tragédia como foi, inclusive num bem que elas consideram, né, de alto custo provavelmente para elas. Então é importante que a gente frise que elas têm que agora também arcar com alguma responsabilidade do que vem no futuro. O Sertão em Pauta fica por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.